Nós vamos aqui, Coronel Maurício Nunes, nós vamos rever essas imagens, no momento duríssimo da vida deste grande homem, do delegado Marcelo Hercos, que está lutando pela vida. Nós não temos informações nos últimos dias, não é, Kézia? As últimas notícias que nós recebemos é que, graças a Deus, o quadro dele está estabilizado. Graças a Deus, o quadro está estabilizado, Coronel, mas ele continua lutando pela vida. As imagens, pode subir as imagens, esse é o exato momento aí, aonde ele faz a abordagem e este elemento aí, ó, olha, ele tá de blusa vermelha aí. Ele vai para o carro, o delegado vai na direção e ele arrasta o carro já está com o motor ligado, hein, Coronel? E ele comete esta barbaridade, né? Primeiro na manobra do carro e depois dando 3 tiros no homem que estava praticamente indefeso ali, né? Porque ele já está segurando, tentando segurar no carro. As informações é de que a arma caiu dentro do carro e no momento que a arma cai no colo dele, deste elemento, ele atira contra o delegado. Por favor, Coronel Maurício Nunes. Nós estamos revendo, é duro, mas nós temos que rever. É duro as imagens, né? A gente observa que a todo momento a tentativa dele era sim de ferir o delegado, era assim de fazer com que ele caísse do carro, era assim a tentativa de atirar contra o delegado, ou seja, eu não tenho a menor dúvida, falar que ele não sabia que era um delegado de polícia é a maior mentira que se possa contar para a população, até porque em momento algum ele foi procurar a polícia, né? Se ele se sentisse em algum momento, não reconhecesse que fosse uma abordagem policial, ele deveria ter procurado a polícia e não levado a arma, né? E com certeza a arma também, Cláudio, ela existe, o timbre, né, da Secretaria de Segurança Pública, outro motivo para se verificar toda a situação vivida. Ou seja, é bárbaro, é um crime que precisa mais do que nunca colocar este indivíduo, que eu não sei por que ele ainda consegue ter, de certa forma, o benefício de uma lei depois da prática criminosa que realizou contra o delegado, ficar numa situação de simplesmente no horário noturno se recolher ao estabelecimento prisional. Ou seja, durante o dia ele faz o que quer. Então essa situação é uma situação muito complicada, né? Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de direito, um pouquinho de bom senso, saberia que essa situação já precisava há muito tempo. Esse indivíduo está sendo ouvido, até mesmo para esclarecer, até mesmo para se garantir a ampla defesa e o contraditório. E o que foi feito ao longo do tempo foi tudo ao contrário. Se procurou fazer com que a população, de que a secretaria, de que os órgãos estatais esquecessem do fato. E isso não ia acontecer. Prova disso é a vinda dele para cá, que agora vai ter que prestar conta sim, vai ter que esclarecer no inquérito policial e não resta a menor dúvida que está sendo muito bem conduzido, né? A materialidade, o material que se existe vai sem dúvida alguma facilitar demais esse inquérito policial, Cláudio. Vamos acompanhar agora os detalhes com Douglas Magalhães. Coloca na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz. Finalmente, o homem que deu 3 tiros no delegado Marcelo Hercos na tarde do dia 21 de setembro, em um posto de combustível lá na Melício Machado, na zona de expansão, será transferido aqui para Aracaju. A justiça, hoje pela manhã, permitiu que isso acontecesse. O homem acusado de atirar no delegado vai ficar custodiado aqui no COP e será ouvido pela autoridade policial e também pela autoridade judiciária aqui do estado de Sergipe. No final da manhã de hoje, policiais comandados por um delegado viajaram para Salvador, embarcaram no aeroporto de Aracaju com destino a Salvador e deverão retornar hoje ou amanhã em um comboio em que a polícia baiana também virá fazendo a escolta, trazendo o preso até o COP. Pelo menos essas são as informações passadas para a reportagem do Tolerância Zero. Portanto, o homem que atirou no delegado está a caminho e ficará aqui no COP. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do COP, para o Tolerância Zero. Vamos destrinchar só mais um pouco, Kézia, me dá um minutinho. Está acontecendo aquilo que nós desejávamos que acontecesse, a justiça, sergipana faz o pedido, a justiça baiana acata
o pedido, a ordem, a decisão judicial. Agora, ele vem, coronel, para uma oitiva, né? Ele vem ser ouvido. E quais são os próximos passos? É a famosa audiência de custódia. Ele vem esclarecer os fatos ao delegado que está presidindo o inquérito. Depois disso, o que é que acontece? Ele pode receber a ordem, né, de prisão, a ordem judicial para continuar preso aqui em Sergipe, ou ele pode também retornar para Salvador, haja visto que a polícia baiana está acompanhando ele. Cláudio, dessa situação, bem provavelmente, a depender do que tenha na decisão judicial, ele está sendo trazido para ser ouvido, né? Se já existe um mandado de prisão dele em aberto, né, esse mandado ele vai permanecer em Salvador. Então, é muito importante sabermos o que foi decidido pela Justiça Baiana, né? Existe a solicitação da prisão, existe a solicitação para que ele seja ouvido. Então, o que foi decidido ainda é uma grande interrogação, mas, pelo que a gente observa, por ele estar sendo conduzido pela Polícia Baiana, talvez ele está sendo apresentado para ser ouvido, para se ter os subsídios necessários e após a ouvida dele, ele retorne para Salvador. Bem provavelmente, tá, Cláudio? O que a gente está falando aqui é porque não tivemos acesso ainda qual foi a decisão, o que as justiças, né, uma solicitou e o que a outra deferiu. Então, não é uma questão policial, não depende da Polícia Civil de Sergipe, como não depende da Polícia Civil da Bahia decidir aonde ele vai permanecer custodiado. Mas vamos hipotetizar uma situação aqui. Se o delegado já se antecipou, nós já temos em mãos uma ordem judicial. Este homem pode ficar detido, preso preventivamente aqui no estado, coronel? Poderia, volto a dizer, Cláudio, dependendo o que o juiz, né, da Bahia, porque ele, na realidade, hoje, ele está à disposição do juízo da Bahia, tá? Ele está vindo para cá, a princípio, a priori, para ser ouvido no inquérito. Se haverá ou não o cumprimento da prisão e a liberação dele para não cumprir mais o semiaberto que ele estava cumprindo na Bahia e passar a cumprir uma prisão preventiva, que seria o mais lógico, né? Ele estaria preso à disposição da Justiça de Sergipe. Mas, volto a dizer, a decisão ela não demonstrou para nós qual seria efetivamente, o que seria decidido por fim. Ele simplesmente vai ser ouvido e retorna. Por isso, o grande questionamento. Se ele está vindo trazido pelos policiais baianos, possivelmente ele retorne também, porque senão não haveria necessidade da escolta baiana.